Nesse sentido, existem algumas discussões já acontecendo sobre aproveitar que você está numa área de novos negócios, numa área de inovação, para também puxar a questão dos social businesses, né? Negócios de impacto social. Vocês têm visto isso acontecer com mais frequência? Tem casos para contar para a gente e entender o quanto, às vezes até o quanto a mais custa para impulsionar algo que tem um impacto social maior, mas às vezes também tem, né, custa mais para fazer, no fim das contas. Esse é um tema que amo, né? Brilha os olhos. Basicamente, sim, não, vou tentar resumir, prometo. Mas justamente esse é o conceito, nós dentro da BASF temos uma estratégia de engajamento social que tem muito a ver com o conceito de Starting Ventures, que é o conceito mais de Porter de valor compartilhado, que é justamente como desenvolver negócios a partir da identificação de problemas sociais, sim? Porque entendemos que esse é um ciclo virtuoso que gera melhor engajamento, melhores soluções sociais, ambientais e econômicas, como um todo, sim? Então, assim, que isso tem a ver com inovação? É justamente, em lugar de procurar um tipo de desafios, buscar desafios sociais. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito com agricultores de batata, por exemplo, que tinham capacidade de pago para os produtos que precisavam para desenvolver seus cultivos, mas não estava feito todo o ciclo. Então, como trabalhar com isso com uma maneira inovadora, engajando eles com treinamento, financiamento de uma forma diferente do financiamento tradicional e engajando a cadeia toda para que depois esse produto fosse comprado a um premium price. Então, todo esse ciclo fechado é um conceito inovador no social business que melhorou a vida das famílias, sim, em diferentes comunidades. E uma coisa interessante, voltando ao ponto inicial da conversa, é que a maioria eram mulheres. Quando as líderes do projeto eram mulheres, isso decantava muito mais na economia familiar e gerava uma melhor condição social. Para outras indústrias também, e resistências, ou como fazer para que isso se promova, na verdade, não sei se é que é mais caro, porque o produto não acaba sendo mais caro. O que é mais caro é gerar todo o processo no começo, mas uma vez que você coloca isso a funcionar, inicialmente pode aproveitar alguns incentivos que existem, tanto de fomentos como de fomentos internos, e depois isso gera um valor que se mantém no tempo e tende a um ponto de equilíbrio que é bem legal. A gente tem, coincidentemente, a gente tem backgrounds parecidos. A gente começou a carreira no meio ambiente social, né? Então, a gente conversou sobre isso aqui antes. E eu acho que a gente tinha uma forma de pensar antigamente que era assim: eu vou fazer, as empresas, né? Eu vou fazer o mínimo que a legislação me exige para cumprir condicionantes ambientais e sociais. E as empresas pensavam nisso e pensavam que isso era um dispêndio de dinheiro, né? Então, assim, nossa, eu tenho que gastar com isso. Era quase que uma obrigação e esse era o viés. E hoje a gente começa a enxergar isso de uma outra forma, que é, poxa, eu tenho a possibilidade de explorar isso aqui como um negócio. Eu tenho a possibilidade de gerar retorno e fazer o bem. É uma baita virada. Exato. Então, assim, aqui na ArcelorMittal a gente tem a área de descarbonização, que é um baita de um viés ambiental, de um viés social. A gente tem uma super causa global, né, que a gente tem que se preocupar. A indústria siderúrgica é uma das maiores ofensoras nesse sentido, né, da produção de carbono. Então, a gente se preocupa muito com isso. E a gente pode gerar impacto positivo na sociedade, trazendo as inovações dentro dessa área. A gente tem também na mineração, que eu acho que no Brasil é o maior caso ofensor que a gente tem do meio ambiente, que tá, né, todo mundo reconhece, está muito visível, em que a gente consegue também trazer soluções sociais para as populações ao redor, né, das áreas que são mineradas, que são muito afetadas.
são afetadas economicamente, são afetadas no sentido de moradia, elas são afetadas em várias formas. E aqui na Celora a gente também trabalha os coprodutos gerados na mineração, eles são reaproveitados de forma que eles são inseridos na sociedade, como, por exemplo, na produção de cimento, construção de casas para a sociedade, no revestimento de casas e pisos, a gente consegue recircular esse material. Então, hoje a gente trata de uma forma muito diferente do que era no passado, né? Hoje a gente consegue enxergar a possibilidade de retorno, o que é importante, porque se a gente não vê possibilidade de retorno, vira um passivo. Exato, vira um passivo. E aqui a gente também tem uma causa social, e a gente tem uma área que é a fundação, que também trabalha essas causas sociais, mas de uma maneira diferente da área de novos negócios e da área de inovação. A gente mede o retorno, a gente tenta monetizar todas essas causas sociais. A fundação não. A fundação é despendida disso. Então, ela tem uma licença poética para poder fazer, sem necessariamente esperar algo material em troca, mas sim esperar formação de jovens em troca, esperar uma sociedade melhor em troca, não necessariamente algo que pode ser medido a curto prazo. Mas é importante, porque nenhuma empresa pode A ser gente tem bem que casar os sucedida numa dois, sociedade que não é bem sucedida. Exato, né? exato. Então, isso precisa ser feito. E como é interessante que estamos falando de cases que talvez não são criados na área de inovação. E são inovações. Isso. Então, é importante deixar claro que desde qualquer lugar as pessoas estão criando ou têm essa capacidade inovadora, que no final nos deixa ser mais interessantes como seres humanos, né, também.